A paz do Senhor, queridos. Vamos começar mais uma aula aí, tá? Gente, dessa feita agora vamos estar gravando a aula referente à lição de número 11 da revista editora CPAD, quarto trimestre de 2019. Para você que está acompanhando aí, a gente já vem gravando uma série de vídeos ligados à EBD esse ano, no finalzinho desse ano. Como eu já comentei em vídeos anteriores, eu não iniciei da lição 1, eu comecei da 9. Mas se você quiser estar assistindo, eu sei que já passou aí, mas você pode estar assistindo para adquirir conhecimento, né, para agregar mais ainda conhecimento à sua vida. Então, a gente vai estar colocando aí na descrição para vocês os vídeos anteriores, das lições anteriores. A lição de número 9, o reinado de Davi. A lição de número 10, a qual o título é O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Então, eu vou estar colocando na descrição do vídeo para vocês aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, para vocês estarem acompanhando aí. Lembrando, né, que o nosso, lá no YouTube, para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais sobre o nosso canal, o nome do canal é Ministério Fernando Aquino e Lohane Guimarães. Lohane Guimarães, minha amada esposa. Nosso ministério é juntos, nós temos um ministério juntos, ambos. Então, você pode estar acessando aí no YouTube e vai estar conhecendo o nosso canal. Lá eu tenho vídeos de lições passadas que eu comentei. Apesar de já ter passado a lição, mas a mensagem continua, a mensagem fica. Você pode estar usando isso aí para ministrações, pregações, estudos, palestras e agregando valores e conhecimento à sua vida, ok? Então, se quiser acessar, fica à vontade. Agora, começando aqui a aula, vamos lá, vamos para a aula. Queridos, a aula, como eu já disse, a lição é a lição número 11, o título é As Consequências do Pecado de Davi. Vamos estar falando um pouquinho sobre as consequências do pecado de Davi, ok? O textuário diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Você pode estar acompanhando aí. A verdade prática desta lição diz assim: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Então vamos continuar aqui, já já eu comento um pouco sobre isso. A leitura bíblica em classe dessa lição, né, tá aqui a revista, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 a 15. Não vou ler para ganhar tempo, para ser um vídeo aí bem breve, mas um conteúdo abençoadíssimo. Vamos lá. Então deixa eu pular já para a introdução, ok? A introdução vai dizer assim, vou ler só um pedacinho. O assunto dessa lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. Então, a princípio, gente, né, como a gente está vendo aí, lembrando que essas lições que eu estou gravando, o público-alvo delas, é claro, são todas as pessoas, mas a princípio são alunos de EBD, superintendentes, professores, pessoas que estão focadas com essa área da EBD, pessoas que, assim como eu, amam lecionar, amam estudar, amam conhecer mais de Deus. E você também que ainda não frequenta, quem sabe você não frequenta a EBD, eu te convido, tá? Eu te desafio aí a você estar na próxima EBD, por uma igreja aí, para que você possa estar estudando e conhecendo mais. Lá você tem uma oportunidade ímpar, que é de poder estar sentado, ouvindo e aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Vamos continuar então. Então a ideia básica dessa introdução é essa, gente. Focar nesse ponto de que Davi errou e que esses erros, Davi não ficou impune com esses erros que ele cometeu, tá? Houve consequências para cada erro que ele cometeu. Então a ideia básica é essa. E eu aconselho a você, professor está lecionando essa aula, no final de cada tópico, você pode perceber que são 3 aí, a lição é até pequena, eu diria assim. Você pode estar usando o final de cada tópico para comentar um pouco mais sobre isso aí, falar a respeito dessa questão da consequência, o que nos traz o pecado, os erros que cometemos, que isso pode trazer de ruim para nós, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Então deixa eu passar para o primeiro tópico, que eu quero me ater a algumas coisas aqui. O primeiro tópico diz assim: o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a princípio, vamos lá, deixa eu ler um pedaço e já comentar. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Errar o alvo, prática de moralidade, idolatria. Ou seja, o que isso quer dizer? A questão, a princípio, já que nós vamos falar um pouco sobre o erro de Davi, o pecado de Davi, é bom que a gente comece a aula fazendo isso aqui, conceituando o pecado, trazendo aos nossos alunos a ideia do que seria pecar. Então a gente já tem uma ideia básica, né, de que pecar é transgredir uma lei, uma ordem, transgredir algo dado a nós por Deus. Então sempre que eu transgrido uma lei de Deus, sempre que eu faço algo que
Deus abomina, eu estou com isso, pecando. Então, a princípio, essa ideia de conceito. Lembrando, gente, que não que o pecado seja diferente no Antigo e no Novo Testamento, não que aquilo que era pecado no Antigo deixou de ser pecado. A ideia básica é o seguinte: pecado é pecado. Tudo que vai contra a santidade de Deus é pecado. Mas existem na Bíblia Sagrada, tendo seus originais, lembrando, e você já sabia disso, só chover um pouquinho no molhado aqui, é que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, português. A gente às vezes tem o hábito de tentar comparar as coisas segundo o nosso idioma. A gente sabe que a Bíblia foi escrita a princípio no idioma hebraico, o Antigo Testamento foi escrito na sua grande maioria em hebraico. Há porções também de outro idioma no Antigo Testamento, um idioma chamado aramaico, né, idioma esse que passou a ser usual para Israel depois da saída lá do cativeiro babilônico. E há também o idioma do Novo Testamento, que é o idioma chamado grego. Então a Bíblia foi escrita a princípio nesses três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ok, queridos? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o conceito do Antigo Testamento ligado a essa questão do hebraico. Por que é bom entender isso? Porque fica mais didático. Deixa eu ser mais prático, deixa eu já entrar no assunto onde eu quero entrar. Então, a ideia básica é essa: existem palavras no original hebraico para descrever o que seria pecado. Palavras como re, palavras como ratá, avon. Então, deixa eu explicar isso aqui. Como é que você poderia fazer isso? Então, a ideia não é, de repente você não tem um conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, você não é estudante dessas línguas, então como você poderia fazer para que seus alunos entendessem melhor isso? A princípio é uma forma bem didática de se entender. Que forma é essa? A primeira coisa é a gente olhar lá para os chamados 10 mandamentos. Então você vai lá para Êxodo 20, onde existe aí os chamados 10 mandamentos, né? Chamado aí por alguns de Aser Devarot, ou seja, Aser, ou Esser, melhor dizendo, né? Esser quer dizer 10, Devarot, palavras. Então, Esser Devarot, ou Esser Devrot, que é a mesma coisa, Devrot, quer dizer 10 palavras, ou 10 mandamentos, que nós conhecemos. Então, quando você vai para lá, a ideia básica é entender o seguinte: quando você pega os 10 mandamentos, a gente percebe ali que nos dá a entender que eles estão alocados, né, em duas colunas. A gente colocaria em duas colunas. Numa coluna você percebe os primeiros ali, os 10 mandamentos, os 5 deles, melhor dizendo, apontam sempre para a questão ligada diretamente a Deus, né, a pessoa de Deus, não ao homem. E os demais 5, os outros 5, estão ligados ao homem. Não adulterará, não furtará, não cobiçará. Tudo é ligado ao ser humano, ao homem. Então, o que acontece aí? Então, a ideia básica é o seguinte: a gente às vezes vê, né, imagens, filmes que apresentam, desenhos que a gente vê aí, pessoas fazem, a gente vê sempre aquela imagem de Moisés carregando 2 tábuas. E a ideia básica entre os hebreus é essa: numa coluna, 5 mandamentos ligados a Deus e outros 5 ligados aos homens. Tá? Lembrando que tudo isso liga a Deus, mas a ideia básica, a princípio, é essa, uma espécie de divisão. Dentro dessa divisão, a gente percebe o seguinte: quando você fala de pecado ali, e quando você pega os 5 primeiros mandamentos desses 10, você vê o seguinte: o pecado que a gente comete ali, nesse sentido, quando a gente transgride esses 5 primeiros mandamentos, 5 primeiros mandamentos da lei de Moisés ali, seria o seguinte: os pecados que a gente transgride ligados diretamente a Deus. Deixa eu ser mais claro. Então, quando eu transgrido um desses 5 pontos que está ali nos 10 mandamentos, eu estou transgredindo algo que está ligado direto a Deus. Então, a palavra ali hebraica para isso é a palavra het. Então, ali são pecados que estão ligados diretamente a Deus. Aí nós temos a segunda coluna, que está ligada a homem: não adulterará, não furtará. Todo esse processo ali, quando eu transgrido algum desses mandamentos, não que eu esteja transgredindo pecando só contra o homem. Pecando, eu estou pecando contra Deus, é claro. Mas a ideia básica para dividir é isso. Então, naquela coluna ligada aos homens, no 6º mandamento até o 10º, ou seja, os outros 5 mandamentos ali, então a palavra ali seria a palavra avon. E você já conhece essa palavra, né? Eu falei Avon, aí você já pegou. É essa palavra mesmo, a palavra muito usada aí para essa rede de cosméticos. A palavra Avon, que é usada para aquelas revistas que a gente vê, pessoas vendem ali, cosméticos, foi extraída realmente dessa palavra hebraica para pecado. Então, pecados ligados a Deus, maculam, fé, mancha, a santidade de Deus seria a palavra hebraica het. Então, nós vamos ter aí depois a palavra ratá, que está lá em Levíticos capítulo 4, você pode estar percebendo ali. Mas a ideia básica é essa. Então, na primeira coluna, só para ser didático, é pecados que vão contra a santidade de Deus. E pecados a qual eu cometo com o meu próximo,
ok? Também ferindo a santidade de Deus, mas diretamente assim eu colocaria o meu próximo. Então a palavra é avon. Então, basicamente, só para você ter uma noção, tá? Só a nível de curiosidade, você coloca dessa forma. Então, quando você vai lá para os 10 mandamentos, lembrando, né, a palavra ali é Isser Devarot, ou seja, os 10 mandamentos, ou seja, as 10 palavras. Então, quando você busca naquela coluna, divide esses 10 mandamentos em duas colunas, 5 para uma, 5 para o outro lado. Então, pecados contra a santidade de Deus, ret, é a palavra hebraica para isso. E a palavra hebraica para pecados contra o meu próximo é a palavra avon, ok? Então vamos dar continuidade aí. Lembrando que tudo isso aponta no Antigo Testamento para essa ideia, de que no Antigo Testamento, pecar era transgredir a lei de Deus e pecar e o pecado trazia um afastamento também de Deus, tá? A gente percebe isso aí lá no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, mostra claramente isso aqui. Leia Isaías 59, verso 2 para os seus alunos e explica essa questão da separação dos nossos pecados, né? Ele diz: os vossos pecados faz separação, nossas iniquidades faz separação entre mim e ti. Então, o pecar é isso. Pecar é transgredir a lei de Deus no Antigo Testamento e a consequência era uma separação de Deus. Vamos continuar aqui então, para ganhar tempo. Vamos lá. Novo Testamento. Já o Novo Testamento é a palavra mais usada no Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, a palavra lá seria a palavra hamartia, ok? Então, muitos dizem amartia, tanto faz, hamartia, amartia. A ideia básica é essa. Então, a palavra amartia ou hamartia quer dizer errar o alvo. É quando eu tenho um alvo a acertar e eu simplesmente erro aquele alvo. Tenta imaginar na sua mente um flecheiro mirando num alvo, atirando uma flecha, e essa flecha não acertando o alvo onde ele queria. Então, mais ou menos seria isso. Então, pecar é errar o alvo, tá? Então, é eu atirar na direção, mas errar o alvo, ou também pode ser eu atirar para uma direção contrária. Então, a ideia é essa. E o nosso alvo a gente sabe que é Cristo. Então, basicamente, gente, conceituar, né, para você, professor, você, aluno aí, a ideia básica desse primeiro tópico é isso, é mostrar que existem palavras diferentes, há diversas palavras, eu não teria tempo hábil de falar cada uma delas dentro do hebraico, dentro do grego, explicá-las de maneira mais concreta e mais completa, a não ser que, se caso você queira um estudo um pouquinho mais amplo a esse respeito, vou deixar meu contato para você estar nos procurando aí, e eu, com todo o prazer do mundo, farei isso para você, ok? Então vamos continuar aqui. Então, o primeiro tópico aponta para isso, para que você consiga explicar melhor para os seus alunos aí esse conceito da questão do pecado. Então vamos passar para o segundo tópico. Qual é a base do segundo tópico, gente? A repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Por que eu fui breve assim? Por que eu fui muito, não fui muito extenso no primeiro tópico? Porque eu acredito que esse segundo tópico e o terceiro, principalmente o segundo, tem um conteúdo que precisa ser analisado de forma melhor. Então eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse segundo tópico. Então vamos continuar aqui. A repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Vamos lá, queridos. Diz assim: uma consequência, perdão, desculpa, uma consciência morta. Vamos lá. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia se passado um ano, e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Deixa eu já colocar isso aqui, que é interessante. Vamos lá, vamos começar a comentar essa parte aí desse segundo tópico. Gente, a princípio, a base para este segundo tópico, para que a gente consiga ter assim, explicar melhor, né, ter um maior aproveitamento nesse segundo tópico, era isso que eu queria falar, é que a gente volte lá, na leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui, está na revista, até melhor para você, professor, você não precisa, às vezes, você está pronto aqui, a gente vai ler algumas coisas aqui para procurar entender isso. Então, primeiro eu quero pegar aquilo que o comentarista citou. A princípio, a ideia básica é que a gente percebe que Davi fez um negócio tão em oculto assim, ele maquinou tanto, porque a ideia era que esse pecado dele ficaria, na visão dele, na mente dele, encoberto. Ninguém descobriria. Tanto é que a gente percebe que, quando se lê o texto, a ideia que nós temos, a impressão que temos é que aconteceu num dia, Urias morreu naquele dia e passados poucos dias, o Natan, o profeta, foi enviado a ele. Não, a ideia é que passou um bom tempo isso aí. Tanto é que a gente percebe que o menino já havia nascido ali, o bebê, por assim dizer. Então, crê-se que passou mais ou menos um ano.
E aí o comentarista citou isso aqui, já havia passado um bom tempo. Então, o que é o processo aqui? Davi errou, pecou, caiu, transgrediu a lei de Deus, encobriu da maneira dele esse pecado, calou Joabe, né? Ali quando enviou aquela carta, a gente comentou um pouco sobre isso aí na aula passada. Mas a questão aqui, gente, é que Deus agora envia alguém até ele, e esse alguém é Natan. E eu quero pegar um ganchinho lá que eu deixei na aula passada. Se você assistir, você vai ver que no finalzinho da aula lá, eu comentei algo interessante. O que seria o ponto que eu queria pegar esse gancho para continuar aqui dentro da aula? Gente, quando Davi errou, eu enumerei, né, uma visão minha. Lembrando, eu falo isso em todos os vídeos que eu gravo, eu costumo falar isso. O que eu vou passar aqui é uma visão minha, uma posição minha. Então você não é obrigado a concordar comigo, ok? É uma visão, eu lendo aqui, eu cheguei a essa conclusão. Lembrando que você não é obrigado a concordar. Mas eu queria que você dividisse, compartilhasse pelo menos essa visão comigo aqui dentro desse vídeo. Vamos lá então. A princípio, Davi errou, sim, fez aquela série de coisas para encobrir o seu erro. E a gente percebe que duas pessoas bem próximas a ele, ligadas a ele, tiveram reações diferentes mediante o pecado. Uma delas, eu falei no vídeo passado, foi Joabe, né, o capitão dele, o comandante lá, que quando recebeu a carta, levada por mão de Urias, leu a carta, viu que na carta já constava Davi, o plano de Davi para tirar a vida de Urias estava lá bem registrado naquela carta, então Joabe passou a saber daquilo ali. E nós temos aqui agora, um tempo depois, eu levantando Natan e Natan indo lá falar com o rei Davi. Então, o que eu coloquei na aula passada, e não comentei muito, mas quero trabalhar mais agora, é essa questão, gente. Primeiro, nós sabemos o seguinte: lidar com casos como este de adultério é algo complicadíssimo. Quando a gente fica sabendo de uma situação difícil como essa, a gente às vezes não sabe como reagir, como agir numa situação como essa. Principalmente num caso desse aqui, que é um caso envolvendo um líder, um caso envolvendo alguém que comandava, era um rei, o rei de Israel. Né? E para nós, no âmbito religioso, no âmbito evangélico, no nosso âmbito, a gente sabe que o líder, a gente segue a Deus, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Mas nós temos aqui líderes levantados por Deus, na quais são instrumentos do Senhor para nos guiar aqui nessa terra até a vontade de Deus. E nós temos pastores, líderes, é onde eu quero chegar nisso aí. Então acontece o quê nesse ponto? Então, Natan estava próximo a Davi e Joabe também estava próximo a Davi. Então, pessoas próximas adotaram um comportamento diferente. Eu sei que é uma série de agravantes aqui. O primeiro deles é que Joabe era um comandante, estava subordinado ao rei, confrontar o rei seria para ele ruim. Então, eu não quero pegar aquele tempo lá, eu quero trazer para hoje. Vamos usar uma espécie de simbologia. Então, para nós que ficamos sabendo de alguma coisa ruim, a gente precisa analisar qual vai ser o nosso comportamento, uma vez que a gente sabe, tá? Então, uma vez que eu descobri algo ligado a um adultério, eu preciso entender uma coisa, o que Natan também entendeu. O adultério, gente, ele é um pecado, assim como os demais, que precisa ser confrontado. A gente não pode simplesmente ficar sabendo uma situação envolvendo um líder da nossa igreja ou de outra, a gente ficar sabendo uma situação como essa e deixar esse negócio como está, precisa ser confrontado. Agora, a questão básica aqui é a maneira como isso vai ser confrontado, como esse pecado vai ser confrontado. E é aqui que eu queria chegar em relação a Natan. Deus revelou, lembrando que isso aqui é uma revelação, tá? De Deus para Natan. Mas perceba que Natan não foi até Davi dizendo: olha, Davi, eu já sei, hein? Eu tô sabendo, hein? Deus me falou, hein? Olha aí, rapaz, você pegou. Não. Houve uma prudência muito grande da parte de Natan para passar esse tipo de coisa. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque às vezes a gente vê pessoas que recebem revelações, Deus mostra coisas que estão acontecendo dentro da igreja, e às vezes a pessoa não sabe como passar isso, a maneira correta de se passar isso. Tá? Às vezes tem pessoas que acabam alarmando ainda mais a situação, complicando ainda mais. Então a ideia básica é essa aqui, gente. Uma vez que eu sei de algo nesse sentido, eu preciso aprender a como trabalhar isso, a lidar com isso. Um exemplo disso seria o Mateus 18, a qual Jesus nos fala que tem uma coisa entre mim e um irmão, ou seja, há um problema, eu procuro a pessoa. Então eu vou lá, tenho a pessoa, falo com ela, converso, oriento, eu faço a minha parte. Se a pessoa não ouvir, aí eu levo uma testemunha lá, duas ou mais testemunhas, né? O texto diz uma ou duas, ou seja, eu levo testemunhas. Mas testemunhas idôneas, as pessoas sabem, as pessoas que vão saber lidar com a situação junto a mim. Ainda assim não ouvindo, eu vou levar as autoridades eclesiásticas, né? E no mais eu levo a igreja. Então, há todo um processo. Por quê? Porque a ideia básica ali, Jesus disse: ganhastes o teu irmão.
eu preciso lembrar que essa pessoa que está em adultério, essa pessoa que está em erro, independente de ser um líder ou não, independente de ser um cristão ou não, é uma alma, é uma pessoa que Deus quer salvar, é uma pessoa que Deus tem um projeto, um plano de salvação para essa pessoa. Né? Há um lugar maravilhoso aguardando essa pessoa, caso ela se arrependa desse erro e busque a presença de Deus. Então eu preciso saber lidar com isso a princípio. E Natan realmente soube lidar. Agora eu vou ler o texto com vocês para ganhar tempo aqui. Vamos lá. Então deixa eu conversar junto com vocês. O que aconteceu? A gente já conhece o texto, Davi errou, pecou. Aí, passado um tempo, Natan foi até Davi. Deus enviou Natan a Davi. Olha lá. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 15. A leitura bíblica em classe. Você pode estar lendo aí, professor, junto com os seus alunos, para interagir nesse segundo tópico aqui. Então, vamos lá. Verso 1. E o Senhor enviou Natan a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Gente, é o que eu disse. Natan não chegou dizendo: ei, Davi, pecador, ei, Davi, adúltero, ei, Davi. Houve toda uma prudência. Ainda que, quem sabe, no coração de Natan estava irado. A gente, quando fica sabendo de uma situação como essa, a gente fica... machuca, dói. Saber que uma pessoa desconhecida ou não acabou incorrendo num erro tão terrível, que é o adultério. Porque o adultério é a destruição do lar, da família, do casamento, dos valores de Deus para nós. Mas ainda assim, Natan procurou a Davi. E Natan agora vai contar uma espécie de parábola. Então, perceba que ele recebe de Deus uma revelação, Deus revela a ele, e ele não vai passar essa revelação, porque eu estou falando essa palavra revelação, porque ela é muito comum no círculo pentecostal. Então ele não vai passar essa revelação direta, ele simplesmente vem trazer uma alegoria, uma parábola, e nessa parábola ele vai dizer o seguinte: havia numa cidade, né, 2 homens, e ele vai dizer o contraste. Primeiro, o que me chama a atenção aqui é que Natan está usando um grande contraste. Um era rico. O que é rico aqui para nós? A primeira ideia que vem na mente de rico. A gente pensa, rico é aquele que tem de tudo. Quem quer ser rico quer ter o quê? Tudo. A primeira ideia que nós temos é: rico é alguém de quem não lhe falta nada. Rico é alguém que tem tudo que quer. Tudo que sonha, o rico tem. É a nossa visão que nós temos. Pelo menos financeiramente e materialmente falando. Aí nós pobre é aquele que precisa, carece. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Há uma necessidade muito grande, alguém que luta para ter aquilo, luta para conseguir aquilo que almeja, tá? Então, olha o contraste. Um rico tinha de tudo, nada lhe faltava, e o pobre ansiava, lutava, sofria faltas. Aí ele vai dizer o seguinte, verso 2, vamos lá. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Ovelhas, feminino, vacas, querido professor, querido aluno, cuidado com que nem tudo numa parábola é para a gente poder tipificar, tá? A ideia aqui não é comparar ninguém com ovelha, com vaca, cordeira. A ideia básica é essa. A gente está entendendo o seguinte: ele usou a questão do gênero feminino para exemplificar e chegar onde ele queria chegar. Então é essa a ideia. Então ele tinha muitas ovelhas e vacas. Mas o pobre, verso 3, o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Gente, olha lá. E ele havia, e ela, melhor dizendo, havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Gente, o que é isso aqui? Onde eu quero chegar? Estou lá de olho no tempo aí, já são 23 minutos, quase 24 minutos. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, essa ideia básica, o contraste rico e pobre, foque nisso aí, professor. O gênero, foque só no gênero, não exceda, não fale nada que Natan não esteja dizendo, nem que eu também esteja querendo passar aqui, além do que esteja passando. Mas a ideia é que o rico tinha tudo o que queria e o pobre não tinha nada. Se não, olha aí, o se não. O que ele tinha era uma cordeira que ele comprou, ou seja, alguém, uma cordeira que ele por ela pagou um preço. A primeira coisa que precisa focar aqui, queridos, é que, lembrando que a gente sempre vai comparar Urias, tal, Jesus, o Natan vai explicar isso aqui depois, mas a ideia básica é o quê? Esse pobre pagou um preço. Ele comprou a cordeira. Eu não tenho tempo aqui porque eu preciso gravar um vídeo rápido, mas você, professor, você tem um bom tempo para poder trabalhar nisso. Lembre, em primeiro lugar, o pobre pagou um preço pela ovelha, pela cordeira, melhor dizendo. Assim como Urias também pagou um preço para estar com Batseba.
a corte. Não estou falando de dote, não, financeiro, não. Estou falando só disso, não. Se você quiser focar nisso, fica à vontade. Mas estou falando de algo sentimental. Esse homem pagou um preço, esse homem amou, correu atrás, buscou, ele desejou, ele ansiou estar com ela. Então o preço foi pago. Então dali nasceu algo onde eu quero chegar. Então ele pagou um preço. Aí, essa cordeira, deixa eu continuar aqui dentro da revista. Essa cordeira, além dele pagar um preço, ele comprou a cordeira, ele criou. Então ele não só comprou, ele cuidou. Guarda isso aí. Urias não só pagou um preço para estar com Batseba, tê-la como sua esposa, noiva, por assim dizer, esposa. Ele não pagou um preço só para tê-la como esposa. Ele também cuidou, ele criou. Olha que coisa tremenda. Então, o que Natan está vendo aqui, está falando para Davi, está mostrando no erro de Davi, rapaz, em outras palavras, né? É claro que ele não tinha falado quem era ainda, mas a ideia para nós, já sabemos, já lemos antecipadamente, é entender isso. E Urias pagou um preço para estar com Batseba. Segundo, ele cuidava dela, era um marido zeloso, um marido cuidadoso. Ei, gente, olha que coisa complicada, até para a própria Batseba. Tem um marido que cuidou dela, um marido que pagou um preço para estar com ela, um marido que cuidava dela. Oh, vamos lá, onde esse negócio vai chegar aí? Então, o que acontece aqui, basicamente? Então, aí ele vai dizer que ela cresceu na casa. A ideia de crescer com os filhos, a ideia de comer no bocado que ele comia, ou seja, ele partilhou uma vida com essa ovelha, assim como Urias partilhava uma vida com Batseba. Então o camarada pagou um preço, o camarada cuidava dela e se doava, se dava a ela, tinha ela como igual, tinha ela como, né, ligada a ele. Olha que coisa tremenda, gente. Então ele partilhava algo com ela. Aí no final, diz o seguinte, que dormia em seu regaço e tinha como filha. O que é a ideia básica aqui? Não que Urias a tivesse. A ideia é que ele era cuidadoso, como você vai focar isso aí, professor, mas a ideia onde eu queria chegar é que Urias amava sua esposa. Havia amor. Urias era um homem amoroso, pelo menos é que eu entendo aqui, dessa história que Natan contou. Ele não chega falando que o homem tratou a cordeira mal, batia na cordeira, machucava a cordeira, desprezava. Não. O homem pagou um preço por ela, o homem cuidava dela, o homem comia, ou seja, partilhava, dividia. Um homem amava aquela cordeira, ela dormia em casa com aquele homem. Olha que coisa tremenda, gente. Vamos continuar aqui então. Aí, verso 4. Vamos lá? E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Vamos lá, gente, vamos ver isso aqui. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo o seguinte: Davi, a princípio, não sabia. Então, vamos pegar a primeira história para depois entrar na revelação completa que foi dada a Davi. A princípio, dois homens, uma cidade, mesma cidade. Você fala de proximidade. Mesma cidade, dois homens. Vidas que levavam, opostas. Um era rico, um era pobre. O rico tinha ovelhas, vacas, tinha de tudo. O pobre tinha bem pouco, e desse pouco ele tinha algo especial. Que algo especial era esse? Uma cordeira, que ele comprou, foca nisso aí de novo, que ele cuidou, dividiu a sua comida, do seu bocado. A palavra bocado é a ponta que comia junto com ele ali, da comida dele. Da comida dele, ele dava para essa ovelha. Por fim, estava ali com os filhos e tal, aquela ideia, e dormia junto no colo. Essa ovelha dormia nos braços deste homem. Então, tudo isso apontando para Batseba com Davi. Com Urias, perdão, com Urias. Então, o que é a ideia básica? Aí, em dado dia, tá lá o rico, tá o pobre quietinho em casa, tá o rico lá na dele, veio um viajante, e esse viajante veio, e o rico, para aparecer para o viajante, para alegrar o viajante, foi lá nas coisas do pobre, dentre as coisas do pobre, tomou essa cordeira que o pobre amava, matou, imolou, né, preparou ela e deu de comer lá pro viajante. Gente, então, me ajuda a focar um pouquinho nisso aqui, vamos trabalhar, você, professor, na sua aula. Quando Davi vai ouvir essa história, quando ele vai dizer, tu és esse homem, eu já vou falar um pouco sobre isso, a gente percebe uma coisa aqui, analisando essa história. Uma coisa que nos intriga aqui, a gente já sabe, a cordeira, Batseba, o homem rico, Davi, está claro isso. O homem pobre, Urias, está muito claro, mas
Aparece um personagem nessa história interessante. Que personagem é esse? O viajante. Olha que coisa interessantíssima. A gente lê o texto e, basicamente, historicamente, a gente não percebe aqui o Davi recebendo naquele dia, quando estava na torre, quando viu Batseba se banhar, enquanto a gente não vê uma pessoa, ou ilustre, ou não, alguém para aparecer, conversar com Davi, Davi preparar um banquete, não vê uma pessoa fisicamente falando aparecer ali. Então a gente fica intrigado com esse viajante. E quando a gente recorre ao texto original, tá lá também essa ideia de viajante. Deixa eu dar uma olhada aqui, como eu já costumo fazer nos meus vídeos, eu vou ler para você um pedacinho só, tá, da Bíblia Hebraica aqui para você estar vendo aqui. Então seria o 2 Samuel, capítulo 12, né? É o Shemuel B, né, o capítulo 12, e o verso aqui é o verso de número 4. Eu não vou ler o versículo todo não para ganhar tempo, mas olha o comecinho que vai dizer o seguinte. Vai dizer o seguinte, ó, para nós o português. E vindo um viajante, está aqui na revista, e vindo um viajante. Olha a Bíblia hebraica aqui, que está dizendo, vai avô, helek, vai avô, helek, ou seja, vai avô, vindo, helek, aqui quer dizer o quê? Um viajante, está lá também no texto hebraico. Vai avô, vindo, helek, ou heler. O que quer dizer isso? Um viajante, né? Helek, um viajante. Então, gente, quem é esse viajante? Foi ele uma pessoa? Eu gostaria que, se possível, você, professor, trabalhasse um pouco isso aqui, porque isso aqui é a chave para a gente entender um pouco o que aconteceu naquele dia e como é que Deus passou essa visão para Natã. Porque Deus revelou para Natã algo tremendo. O quê? Deus revelou para Natã que enquanto Davi estava, essa é a ideia, enquanto Davi estava lá na torre olhando, apareceu um viajante para Davi. Que viajante é esse? A melhor maneira de entender quem seria esse viajante, se é uma pessoa ou não, é você dar uma olhadinha lá em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 fala a respeito de Jó, homem da terra de Uz, rico, maior do Oriente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui não, mas ela fala lá no capítulo 1 de Jó, fala de uma reunião entre Deus e os filhos de Deus, né, os Benet Elohim, os filhos de Deus, que dá o que falar também aí na Bíblia. Mas a ideia básica é o quê? Anjos. Dentre eles, Satanás se apresenta. Aí perceba que Deus faz duas perguntinhas para Satanás. Primeira, de onde vem tu, Satanás? De onde vem tu? De onde você vem? De onde você está vindo? Melhor dizendo. Olha a resposta dele para essa pergunta. De rodear a terra e passear por ela. Olha que coisa interessante. Rodear a terra e passear. Isso dá a ideia de quê? O que é rodear e passear? É um tour. O que é um tour? Uma viagem, uma jornada. Então dá a ideia, já começa a aparecer alguma coisa aqui. Então, nesse sentido, né, lembrando que a segunda pergunta foi, vixe, meu servo Jó, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a ideia básica é o quê? A ideia básica é que Satanás diz que ele viajava, ou seja, rodeava a terra e passeava por ela. Satanás é uma espécie de viajante. Né? Então, o que é a ideia básica aqui? Então, quando a gente volta lá para o capítulo 12 de 2 Samuel, aparece um viajante. Não é uma pessoa física, mas então é algo espiritual. A revelação de Deus para Natã é algo espiritual. Que viajante seria esse? Nós colocaríamos aqui o diabo, Satanás, ou melhor dizendo, a tentação, ou o tentador, porque um dos nomes de Satanás é o nome diabo, né, no português, a qual é diabolos, do grego, né, a palavra diabolos, ou diabolos, como alguns falam, não importa, a gente não está aqui para dar aula de grego. Mas a ideia básica é essa, o diabolos, quer dizer o quê? O acusador, né? Tentador. Então que coisa interessante aqui. Então, quem apareceu, que viajante foi esse que apareceu para Davi? Davi olhou para Batseba, aí vem esse viajante, que viajante é esse? O tentador, ou a tentação. Davi foi tentado. Perceba que Davi até aí, houve o pecado? Não, Davi viu, ele olhou. Mas quando ele não tirou mais os olhos de Batseba, quando ele desejou aquilo dos olhos, pulou para o coração, e Davi agora já queria saber quem é ela, manda trazer, e os demais você já conhece, para ganhar tempo aqui. Então, a tentação veio com fome de destruição, fome de sangue, de derrota, e a tentação ela vem para isso, o pecado em si. Mas Davi ele tinha a opção de não alimentar essa tentação. Só que o que ele fez? Quando ele deseja Batseba e traz ela para si e acaba cometendo, ou seja, o pecado foi desde ele ter continuado olhando ali, desejando. Mas então ele alimentou o tentador. Então, olha que coisa terrível, gente. Coisa terrível, terribilíssima.
Então a gente precisa ficar atento com isso aqui. Eu quero focar um pouco nisso aqui. No mais, está na revista, você vai comentar aí. Queridos, a minha palavra para você aqui, nesse momento, nesse segundo tópico, não alimente o viajante. Não dê comida para o viajante. O que é alimentar o viajante? Sucumbir ao pecado, cair diante do erro. Então, Natan recebeu essa revelação, que um viajante, ou seja, a tentação, se apresentou para Davi. O que ele fez? Alimentou a carne, alimentou o pecado, deu de comer para a carne. Então, em nome de Jesus, não alimente o viajante. Em nome de Jesus, cuidado com esse viajante, cuidado com o diabo, cuidado com Satanás, cuidado com o pecado. Não brinque de maneira nenhuma com o pecado. Abra os olhos, tá? Fica atento, não flerte com o pecado. Sentiu que é uma sensação ruim, tá pintando alguma coisa aí que não é boa, não agrada a Deus, pula fora, faz como José, vaza, que perna para quem te quer, ok? Então, dentro desse tópico aqui, o que eu trabalharia, né, há mais coisas a serem ditas aqui, mas o tempo não nos é favorável, é trabalhar essa ideia, mostrando que o Davi alimentou esse viajante, um homem que viera a ele. Olha que coisa interessante, ainda vai dizer aqui, olha, o verso de número 4, o finalzinho. Então Davi e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Quem é esse homem? O tentador, o vil tentador, a saber, Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas. Então não alimente o diabo, não alimente o pecado, não alimente a tentação, não alimente o engano, não alimente o erro. Sentiu-se tentado? Ore, clame, peça, busca, fuja da aparência do mal. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Atento, fique ligado a isso, tá? Fique atento com isso aí. Então, para esse segundo tópico aí, queridos, o que eu colocaria para vocês é isso, ok? Então, vamos lá. O segundo subtópico, mostrando a gravidade do seu pecado. À semelhança de Samuel e Elias, Natan age com energia e coragem para com Davi, denunciando os gravíssimos pecados. Então, o indicativo, tu és este homem. Olha que coisa. Então, resumindo aqui, Natan contou a história. Vamos continuar aqui então. Natan contou a história para Davi, né, essa parábola, por assim dizer. Vamos ver o verso de número 5. O que aconteceu? Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Gente, aqui para nós é a resposta pelo qual Natan usou essa maneira para falar com Davi. Davi, independente desse erro aqui, tá? Davi era um homem abençoadíssimo, um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas que Davi tinha, sendo um homem segundo o coração de Deus, é um senso enorme de justiça. Errou aqui, pecou aqui, falhou aqui, mas vamos olhar para a vida de Davi inteiro. Os salmos mostram Davi, a história de Samuel, reis. Então, vamos lá. Davi era um homem que tinha senso de justiça. Então, quando Natan, ao invés de ter dito assim, olha, chegar de cara, ei, Davi, eu vim aqui para dizer que eu estou sabendo, tá? Deus já me revelou, Deus já me falou, você errou, você pecou. Não. O que ele fez? Essa parábola, essa maneira de contar, de expressar, dois homens, uma cidade, um rico, um pobre, um tinha muito, não tinha nada, não tinha... esse jeito, a cordeira matou, imolou, deu de comer para o viajante, tudo isso aí nos mostra algo interessante. Natan usou isso para despertar em Davi um senso de justiça, para que Davi reconhecesse, ainda que indiretamente, antes mesmo dele falar o erro, para que depois ele pudesse entender. Porque se ele chega falando de cara, Davi já ia se armar. Porque é difícil para nós reconhecer o erro. O ser humano é assim. Então, quando a gente chega afrontando de cara, dizendo assim, assim, a pessoa já vai logo se armando. Já percebeu? Todo mundo tem essa questão de autodefesa. A pessoa fala, ó, tem pessoas que têm essa mania, né? Depois você fala algo, expõe, e a pessoa fala assim, ó, se eu quisesse agora eu poderia desconstruir essa fala sua. Esse tipo de gente assim, cuidado, foge desse tipo de pessoa assim. São pessoas que não reconhecem o erro, não sabem dizer, olha, eu errei, realmente eu falhei, eu pequei, eu transgredi, peço perdão, eu vou melhorar. Não, são pessoas que não reconhecem. Então, para despertar esse senso de justiça, olha o que Natan fez, contou isso. Aí Davi ouviu a história, pensou que era outra pessoa, porque é mais fácil, quando é com outra pessoa é mais fácil que conosco.
É sempre mais fácil para mim apontar esse dedão aqui que você está vendo aí no vídeo, apontar esse dedão para os outros, esquecer que às vezes, né, como dizem aí, pessoas que usam isso aqui, né, aponta para mim também. Independente disso, é mais fácil culpar alguém do que reconhecer meu erro. Sempre é mais fácil. Então, uma vez que Davi ouviu o que ele fez, olha o que ele diz. O verso 5 diz que o furor, a ira, a cólera. Davi ficou irado quando ouviu aquilo. Não acredito, pensando. Natan ia falando, Davi foi tremendo, mexendo, sem saber que era ele. Meu Deus do céu. Cuidado. Ele se enfureceu, se irou, se acendeu, ficou bravo, nervoso, aquela coisa toda. Ficou embravecido. Aí o que aconteceu? Aí ele diz para Natan: olha, vive o Senhor, que este homem aí que fez isso, tomou uma cordeirinha, essa pessoa é digna de morte. Olha a sentença que Davi lançou para ele mesmo. Coisa terrível. Davi lançou para ele uma sentença de morte. Essa pessoa, ela merece. Davi disse: essa pessoa que isso fez, tal pessoa, merece a morte, merece morrer. Então, uma vez tendo dito isso, Natan disse, verso 7. Então disse Natan a Davi: Davi, tu é este homem. Gente, só de ler esse texto, a gente sente o baque. Eu imagino como Davi se portou naquela hora, como estava a mente de Davi quando ouviu isso. Davi não é outro, não. Davi não é tu mesmo, cabra. É você, rapaz. Gente, nesse ponto a gente foca em algumas coisas. Olha, coragem. Olha o que é. Isso aqui sim que é ousadia. Tá? Porque ousadia do Espírito, para mim, ousadia de Deus, não é sair por aí machucando as pessoas, pisando nas pessoas. Tem gente que diz que tem um espírito de ousadia. Deus me livre e guarde. Sai falando que não deve, como não deve. Mas isso é que é ser ousado diante de Deus. E aqui sim, o homem sabendo os perigos que ele incorreria. Então ele esperou primeiro. Olha como Deus fez. Davi lançar a sentença contra o homem, e era esse, lembrando que esse homem era ele mesmo, tá? O homem era ele, lançou a sentença. Uma vez dita a sentença, Davi não podia voltar mais atrás. Porque ele disse: esse homem é digno de morte. Quando ele falou, Davi disse: gente, aí é que ele caiu em si. E aí, nesse momento, que ele reconheceu a sua falha, seu erro, seu pecado, e realmente viu que de Deus nada, com Deus nada fica encoberto. Não tem como esconder. A gente pode esconder das pessoas, né? O ser humano é assim, ele esconde as coisas das pessoas. Mas de Deus ninguém esconde nada, não, tá? De Deus ninguém esconde nada, nada, nada. Então, se eu estou falando para alguém nesse momento agora, gente, cometer uma falha, um erro, uma coisa que está machucando, está magoando você, confessa, porque aquele que confessa e deixa, guarda e deixa. Tem que confessar e parar, confessar e deixar, confessar e não fazer mais. Alcança de Deus a misericórdia, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Então, verso 7, disse Natan, né, a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor. Olha, outra coisa interessante. Primeiro, ele mostrou para Davi que o errado era Davi. Segundo, a palavra que sai do lábio de Natan, que agora não é dele. Ele diz: assim diz o Senhor. Natan não vai expor a visão dele. Tá? Natan vai mostrar o erro e o que Deus achava, a posição, a visão de Deus. Às vezes a gente vai confrontar alguém que está no erro, eu começo muito a falar minha posição, minha visão, e se eu não cuidar, a pessoa me ludibria, e daqui a pouco a pessoa começa a expor meus erros também, aí são dois chorando lá, daqui a pouco é dois. Vou lá para ganhar a pessoa para Jesus e acabo ficando. Então, gente, eu vou lá, expõe a situação, mas a aplicação para que haja uma recuperação dessa pessoa, uma regeneração, ela vem na palavra de Deus. Essa pessoa agora, uma vez cônscia dos seus erros, né, consciente dos erros que cometeu, sabendo o que fez de errado, ela precisa de tomar um banho de palavra de Deus, ser lavada e purificada, não pela minha palavra, não pelo meu conhecimento, não pela minha estrutura, não pelo aquilo que eu imagino, acho que deve fazer, mas pela palavra de Deus. Olha o que Natan disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha que coisa linda. Deus de onde? Deus da terra em que você reina, camarada. É claro que é Deus de todas as coisas, mas olha que coisa de foco. Deus. Deus de tudo isso aqui, Davi, ó, dessa terra que você está governando, acha que está reinando, mas o Deus, quem manda aqui é Deus. Natan vai dizer, ô glória. Natan vai dizer, quem manda aqui é Deus. Cabra abençoado. Olha lá, o Deus de Israel. Aí que vai dizer, ó, o que Deus diz, através de Natan: eu, Deus, é quem te ungir rei sobre Israel. O lugar que você está aí, aleluia, fui eu que te coloquei, rapaz.
E eu vejo gente estufando o peito, eu estou aqui, eu mando, é minha igreja. Ei, ei, cuidado, querido. Você está aí, sim, amém. Mas Deus te colocou aí. Quem colocou, Deus, também tem poder para tirar. Se não me importar como Deus quer que eu me porte, cuidado. Deus exalta, mas Deus também abate. Vamos lá. Eu te ungi, Davi. Fui eu. Não foi Samuel, não. Não foi o homem, não. Não foi o querer do homem, não. Não foi a necessidade, não foi a circunstância. Não foi o povo pedindo. Não foi as adversidades. Não. Eu. Eu, Deus, quis. Eu te ungi rei sobre Israel. E além de te ungir aí, eu te livrei das mãos de Saul. Você acha que Caverna de Adulão, capítulo 22 ali de 1 Samuel, Davi escondeu que era bom de... Quando Davi fingiu de louco ali, não tá aqui, Davi tinha estratégia. Davi, por que Saul não pegou Davi? Porque Davi sabia se esconder, era esperto? Não, porque Deus não permitiu. Ô glória, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se não for a Deus, então não foram as estratégias de Davi para se esconder de Saul aquele tempo todo ali, que ficou 1 ano e 4 meses lá. Só você ler aí também, 1 Samuel, a partir do capítulo 27, 28 e 29, lá de 1 Samuel, Davi se esconder na terra dos filisteus. Aquis, príncipe de Gat, deixou ele ficar lá 1 ano e 4 meses, deu para ele uma cidade chamada Ziclag, e foi Deus. Ô glória. Então, Deus dá, Deus garante, Deus mantém, Deus guarda. A gente tem que ficar atento com isso aqui. Davi, olha o que Natan disse. É claro, palavras de Deus para Davi. Eu, Davi, te coloquei aí, rapaz. Foi eu que te ungi. Não foi o óleo do vaso, ou a palavra chifre, né, do hebraico. Não foi o óleo que saiu lá das mãos de Samuel, não. Foi eu que te ungi. Quem te livrou de Saul não foi você, suas estratégias, seus exércitos de 400 homens, depois virou 600. Não, fui eu, rapaz. Não deixei Saul botar a mão em você. Meu Deus. E te dei a casa de teu senhor e as suas mulheres, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Davi, tudo que era de Saul, o reino, coloquei na sua mão. Tudo que pertencia a ele, mulheres, concubinas, tudo, botei à sua disposição para você. Dei a casa dele para você morar, o palácio, e a você. Tá? E dei, além disso, coloquei à sua disposição, sendo, claro, Deus, Israel, para você governar, comandar, Israel e Judá. Eu uni povos separados, eu uni Israel e Judá. Então, não foi os seus méritos, Davi, como eu falei lá na aula de número 9, você assiste lá que você vai entender melhor isso aqui. Então, não foram os seus méritos, não foi a sua eloquência, a sua diplomacia que uniu novamente as 12 tribos, não. Eu uni as 12 tribos e botei ali, ó, diante de você, Davi. Eu te dei. E digo mais, e se isto é pouco, meu Deus, olha eu dizendo, se ainda assim, verso 8, hein, se ainda assim você acha isso pouco, eu te daria até mais e mais, e meu Deus do céu, olha aí. Aí verso 9, deixa eu já caminhar para o final, Jesus, amado, 47 minutos, meu pai. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? E Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, em outras palavras, Davi, eu vi tudo. Meu Deus, tudo vi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Então aqui começam as consequências. Já falei muita coisa aqui, deixa eu só ler e fechando aqui a parte. Então tudo isso aqui já engloba, gente. O que eu acabei de dizer aqui engloba mostrando a gravidade do pecado, engloba também traindo a generosidade. Deus deu tudo, deu posição, elevou a Davi, salvou, protegeu, guardou de Saul, guardou também junto aos filisteus, que ele poderia morrer junto aos filisteus, e Deus o guardou naquela terra dos inimigos. Ainda assim, Davi traiu essa generosidade, Davi traiu tudo de bom que Deus tinha feito para ele com esses atos terríveis que ele cometeu de pecado. Agora fecha comigo aqui as consequências do pecado de Davi. Então vamos lá. As consequências pelos pecados cometidos. Então, gente, eu não vou ler aqui agora. Peço perdão a você. Peço perdão a vocês
pelo tempo, né, que eu falei que ia ser breve, mas é muita coisa para ser dita. Às vezes a qualidade também do vídeo você está percebendo não estiver muito boa aí, você peço perdão, estou gravando com uma câmera bem antiga, uma webcam bem velhinha que eu tenho aqui, estava parada aí, eu botei para prática, mas eu não estou focando, como eu já disse, a estética do vídeo, a qualidade estética, mas eu estou focando mais a qualidade teológica, o conteúdo do vídeo. Então, se o conteúdo estiver bom, vale aí, para mim já vai estar, só de saber que você está sendo abençoado, edificado por esse vídeo, o conteúdo que está sendo dito nele, eu já me sinto feliz e realizado com isso. Então vamos fechar aqui. Sobre consequência do pecado, eu não vou ler mais devido ao tempo. Então vamos fechar aqui nesse ponto. A gente sabe que para Davi houve muitas consequências. Essa ideia de a espada não sair mais da casa de Davi, a gente percebe que, primeiro, a gente vê que a criança lá morreu. Davi orou pela criança, não teve jeito, a criança morreu. Imagina a dor não só para Davi, tá? Lembra que mesmo que Davi é o homem da Bíblia e tal, mas lembra que também vai ser mãe. Então uma mãe, mesmo que ela tenha errado, mas ainda assim, uma mãe perder um filho é uma dor terrível. Essa mulher perdeu esse menino, esse filho. E pior, sabendo que ela era culpada disso, havia culpa, né, dela também, o dedo de culpa dela na perda do filho. Então estava terrível, uma dor imensurável perder o filho. Então a mãe perde um filho, Davi também como pai perde esse filho. Aí os outros filhos de Davi, né, aqui o texto você vai ter mais tempo que eu, você vai poder explicar melhor, né, você vai poder falar de Abnon, vai poder falar de Absalão, ou seja, houve incesto, estupro entre os filhos de Davi, coisa terrível, um irmão matou o outro, depois esse mesmo irmão Absalão, filho de Davi, tenta usurpar o trono do pai, arma ardia os planos para tomar os súditos, o rei na coroa do pai, deita-se de maneira pública com as concubinas, de Davi um ato terrível, uma coisa horrível, então você vai ter mais tempo aí de trabalhar esse ponto. Então a ideia para Davi foi essa. E além disso, né, nos mostra que Davi foi um péssimo pai. O Davi foi, nesse ponto aqui, por mais que ele tenha sido um grande guerreiro, um grande rei, um grande estrategista militar dentro de Israel, mas como pai, como homem, dentro de casa, como chefe de família, Davi errou muito. Então, tudo isso nos mostra que as consequências que ele sofreu esse erro. Para falar sobre isso, agora, não focando só em Davi, que eu já falei muito aqui, mas eu quero focar num ponto aqui que eu já vou fechar o vídeo. Eu queria focar no ponto seguinte, gente, sobre essa questão de pecado. Vamos lá. Pecado, arrependimento, consequência e condenação. Isso precisa ser falado. Em que ponto eu preciso trabalhar isso aqui? Tem gente que às vezes confunde isso. A pessoa pecou, errou, falhou, vamos colocar exemplo aí, roubava lá no mundo, estuprava, fazia, usava, era usuário de droga, já matou alguém, coisa terrível lá no mundo. Essa pessoa se converte ao Senhor, então ela cometeu um homicídio lá, se converte. Aí às vezes a gente vê falar que ou ouve falar que essa pessoa se converteu e ainda assim foi presa. Aqui há pessoas que ficam tristes, acham que é injusto. Poxa, fulano agora mudou de vida, ele não faz mais isso, ele se converteu, então ele não pode ser preso. Gente, uma coisa a gente entender é que os pecados, e é o tema da lição, eles nos trazem consequências. O fato de eu ter aceitado Jesus Cristo como meu Salvador, eu cometi um erro grave no passado, então eu aceitei Jesus como... Vou dar um exemplo só um exemplo, tá, gente? Suponhamos lá, a pessoa matou o outro, né? Então cometeu um erro grave lá, homicídio, vou ficar com isso aqui para poder focar. Aí se converteu. Sim, ela está livre agora, caso continue caminhando com o Senhor, da condenação eterna lá. Mas ela não está isenta, isso não a livra da consequência aqui desse pecado. E a consequência aqui é prisão. Ela precisa pagar por esse erro. Então a gente que não entende isso, parece uma coisa simples, mas ainda assim, mesmo sendo tão simples, a gente que não entende e, além de não entender, não aceita. Ah, se fulano se converteu, ou seja, amém, a gente ora para que haja alvará de soltura, para que Deus livre a pessoa, para que ela não passe a vida toda na cadeia. Sim, nós oramos, mas nós precisamos entender isso, tem que ser de justiça. Errou, precisa pagar. Então os nossos pecados trazem para nós consequências desastrosas. Ok, gente? Então eu estou falando para alguém aí que errou, pecou, falhou, algo, uma transgressão, não só a Deus, mas aos homens aqui no mundo, algo que vai te trazer um prejuízo, e de repente, não sei, está fugido, está escondido, está foragido, ou está com medo de sair uma sentença. Entenda uma coisa, essa sentença, ou prisão, ou qualquer coisa que seja, essa repreensão, ela é uma consequência do erro que você cometeu. Então, a gente às vezes não vai conseguir fugir da consequência. Dificilmente nós fugiremos da consequência. Aceitando Jesus, nós fugiremos, glória a Deus, da condenação eterna.
que não quer, que não significa que a gente vai fugir da condenação aqui, humana, tá? Então, querido, evite. De tudo que foi dito aqui, evite. Evite errar, pecar, falhar, fuja da tentação. Volto lá, não alimento o visitante. Se o visitante bater na porta do teu coração agora aí, a tentação, pecado, alguma coisa nos seus olhos, você está sentindo uma coisa e tal, alguém está se aproximando, você está sentindo tentado, seduzido, ou você mesmo não tá aguentando, pula fora agora. No alimento viajante, não. Saia fora enquanto é tempo. Vaza, seria o termo que é muito usado por pessoas aí. Pula fora, ok? Então, eu fecho nessa parte que eu disse aqui. A consequência vem, tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Se eu errei e esse erro, eu sou passivo de repreensão nesse erro, eu preciso entender que, ainda que eu esteja em Cristo, ainda que eu tenha entregado a minha vida a Ele, eu terei que arcar com as consequências do erro que eu fiz. Então, principalmente um pecado como esse que foi feito aqui, né, que é o caso de Davi, ou seja, adultério. A família é destruída, então a gente vê casos aí que é a destruição total. Então, nós hoje, glória a Deus que não fazemos isso, não fizemos, glória a Deus, nunca fiz isso, mas nós sempre tem que ter o quê? Esse pensamento, essa ideia, essa visão, de que nós estamos tendo tempo, um tempo hábil, para fugir disso, para sair fora disso, para não incorrer nisso, para não cair nesse tipo de pecado, tá? Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus, glórias a Deus, que você possa ser abençoado, edificado através desse vídeo. Eu quero no finalzinho fazer o que eu não fiz nos outros, deixar aí para você que você vai estar assistindo. Se você quer assistir esse vídeo e tem uma sugestão para nós aí, para melhorar, alguma coisa para poder trabalhar ainda mais, trazer edificação, eu peço que você sinta-se à vontade, tá, para comentar alguma coisa aí embaixo. Se você, no que foi dito aqui, quer fazer uma pergunta, alguma parte você não compreendeu bem, não entendeu legal, aí você pode estar entrando em contato conosco, tá? Eu estou te dando essa liberdade de você nos procurar via redes sociais e estar falando conosco. Você pode estar deixando um comentário aí embaixo, ou buscando também o contato do nosso telefone, lembrando que o nosso telefone é o 27, grava aí, 27, né, que é o Estado do Espírito Santo, 27 999 30 8767. Mais uma vez, 27, né? Código 27 999 30 8767. E eu vou ter um imenso prazer em estar te ajudando. Se você, de repente, deseja que a gente grave vídeos, outra série de vídeos focando em outros assuntos teológicos, eu estou pensando em algumas coisas aí, você pode estar me ajudando, fazendo lives, eu estou pensando em fazer lives, coisa para o futuro, né, para o ano que vem, lives, ou também responder perguntas teológicas, você pode fazer uma pergunta aí, a gente grava um vídeo, quem sabe, perguntando, se a gente sentir aí que é uma pergunta que merece, a princípio, agora uma resposta, a gente vai estar aí, tá respondendo, ok? Se for algo e, é claro, tiver nossa alçada também, a gente responde. Deus abençoe vocês. Um grande prazer. Fiquem com Deus a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical ao redor do mundo. Pai do Senhor, a todos os professores ao redor do mundo, a todos os superintendentes, a todos que amam a palavra de Deus, assim como eu. Em nome de Jesus, um grande prazer. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus.